Queridos e queridas, muito bem-vindos a mais um Oráculo de Lua Cheia, o nosso vídeo semanal que fala então com esse momento de revelação, né? A Lua Cheia nos traz esse aspecto dentro do ciclo lunar, um momento em que a gente tem revelações, um momento em que a gente verifica a nossa colheita, tá? E o Oráculo de Lua Cheia entra então nessa programação, nos contando alguma coisa, nos revelando alguma coisa, nos direcionando, às vezes, um caminho, um sinal, alguma coisa aí, para que a gente consiga ajustar a nossa vibração ou entender que está tudo certo, como é que está o nosso caminho. Enfim, a intenção desse vídeo é essa, tá? A gente já tem aqui no canal Bússola Lunar, que saiu na lua nova, vou deixar o link aqui na descrição, que fala sobre todo o ciclo lunar. Eu te convido a assistir e entender melhor como essa energia funciona. A gente tem também o Ativação Lunar, esse mês falando sobre repetição de padrão. Por que às vezes a gente quer mudar e não consegue? Né? E tem toda uma explicação neurológica para isso, que vale a pena também tomar consciência para entender e conseguir modificar certas coisas que às vezes são difíceis pra gente, tá? O link também vai estar aqui na descrição, tá? Que mais? É isso. Hoje a gente tem 2 oráculos aqui. Vão ser 2 mensagens, tá? Oráculo do Osho. Aqui. Ver com qual você se identifica. E aqui o Tarô dos Anjos. Ver o que você sente. Você pode sentir também as 2 mensagens, tá? Não tem problema nenhum, tá? Eu faço votos aqui para que essa leitura traga as mensagens que você, de alguma forma, busca e que isso seja a luz na sua vida, tá? Seja bastante responsável, né, nos usos dessa mensagem. Isso é uma leitura coletiva. Eu acho que o que mais importa, assim, é ouvir a história com o coração aberto para receber sinais, para receber a mensagem que fala com o seu inconsciente, que pode te acompanhar, pode te contar um caminho, um insight, uma ideia, não sei, né? Eu só espero que seja a luz aí para você, tá bom? Vamos embora para as nossas mensagens, então? Bora! Bora começar com o grupo número 1, então, que escolheu o tarô do Osho. Começar aqui com o arcano maior, para eu entender qual é o momento de vocês dentro da jornada do tarô. Me coloca aqui como um canal para receber uma mensagem para o grupo 1, que seja a luz da vida deles e que aqui exista somente essa energia alinhada com o bem maior. Está feito. Gratidão. Aqui na descrição também eu vou colocar um vídeo sobre o uso de oráculos, tá? Se você quiser assistir outros vídeos, entender outras coisas, vou deixar aqui na listinha. Bora lá, grupo 1. Em que momento da jornada do tarô vocês estão? Um momento de conexão espiritual. A sacerdotisa vai falar pra gente. Talvez vocês estejam passando por um grande despertar, né? A sacerdotisa é o momento da jornada do tarô, né, em que a gente vai se conectar com a nossa intuição, tá? É um momento de silêncio, é um momento de reserva, é um momento de discrição, é um momento de reconexão, como a gente pode dizer até sobre isso, né? Momento de reconexão com a sua intuição, com o seu sagrado feminino. Então, aqui essa energia de buscar ensinamentos espirituais, essa energia passiva não é uma energia de ação, é uma energia de silêncio. Sabe esse momento? Talvez você esteja exatamente nesse momento ou esteja sendo convidado a passar por isso. Que é esse momento assim que você se recolhe e fala com Deus, né? Olha, eu quero as respostas, eu quero entender o meu caminho, eu quero, sabe? E esse é um movimento bem interessante, assim, para quem tá buscando esse vídeo, por exemplo, tá? Vale muito, tá? Você se conectar com as fases lunares,
né? A sacerdotisa regida aqui pela lua, tá? Por esse inconsciente, né? Existe uma força muito grande do inconsciente. Eu vou colocar aqui embaixo. Peraí, deixa eu pausar o vídeo para eu pegar um bloquinho para anotar tudo que eu quero botar aqui. Pronto, porque tem um vídeo em que eu conto a minha trajetória com os ciclos lunares, tá? E vou colocar aqui embaixo também, pode ser que te ajude de alguma forma aí nesse momento, né, de busca e reconexão com a sua intuição, né, com o sagrado feminino para alguém, enfim. Mas é isso, é um momento de silêncio, um momento de paciência, um momento em que a melhor ação é não agir, um momento de conexão com o divino, tá? E vamos entender mais aqui. Onde eu posso botar assim, ó. Pronto. O que mais pro grupo 1, por favor? Muito conexão, tá? Com o feminino aqui. A imperatriz com a criatividade. Três de espadas, o isolamento glacial. Roda da fortuna com a mudança. E aqui, né, muito provavelmente você entra nessa fase de interiorização. As de ouros. A maturidade, olha que forte também o feminino aqui, né? É como se, sabe o que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo esta mulher, vê se você consegue ver isso junto comigo, dentro da leitura de símbolos aqui. Eu tô vendo esta mulher ainda dentro do que seria um casulo, tá? A gente tá falando muito aqui, independente do seu gênero, tá? Porque a gente tá falando sobre um trabalho forte com o feminino, mas não necessariamente com a mulher, né? Você pode ser homem e estar trabalhando em você a sensibilidade, a intuição, a criatividade, né? Aspectos do feminino em você. Às vezes isso se dá muito, assim, com curas relacionadas ao feminino, então a mãe, né? Isso também quando você é mulher, né? Pode estar muito ligado aqui, tá? Com, por exemplo, curas, né, relacionadas à figura materna. A gente tem Imperatriz com 3 de espadas, a gente tem Roda da Fortuna, que pode falar sobre ligações kármicas, enfim. Mas isso é muito específico, tá? Mas pega aí, pode ser um sinal para você, tá? Mesmo dentro de uma leitura coletiva. Muito bem. O que a gente tem, assim, de uma forma mais geral, tá? A gente tem, então, a imperatriz com a criatividade, então essa mulher que floresce. Agora a gente percebe o seguinte, que ela floresce de dentro para fora. Não é à toa que na jornada do tarô a gente tem a sacerdotisa antes, a imperatriz depois. Então a gente está falando aqui no processo, que é o processo de despertar e que é o processo de amadurecimento, né? Cadê? Tinha a carta do amadurecimento aqui. Que é o processo de amadurecimento, que é o processo de autoconhecimento e tudo isso. Que é assim, antes da gente ver todo esse resultado que a imperatriz compreende, então a imperatriz é uma energia extremamente próspera, é uma energia extremamente abundante, fértil, né? É uma carta de grandes realizações aqui, tá? Mas antes, né, disso aqui, que é colorido, que é visto, né? A imperatriz é linda, ela é magnética, ela é a alta expressão do feminino na Terra, né? Antes disso, existiu isso aqui. Essa interiorização, essa reconexão com a intuição, com a espiritualidade. Antes dela florescer no mundo, ela se reconecta com o poder interno dela.
E esse poder interno tem tudo a ver com esta conexão com o espiritual. Muito provavelmente aqui, eu tô falando com pessoas que foram meio que forçadas, né, assim, pela vida, a se recolherem, né, na verdade, porque essa carta me conta isso, né? O Três de Espadas fala sobre decepções, fala sobre traições, fala sobre mágoas, fala sobre um coração partido, né? Seja pelo motivo que for. E aqui a gente tem, quando eu falo, você foi forçado, forçada a se colocar no isolamento, porque você vê a sacerdotisa é uma carta de solitude. Só que o Três de Espadas com o isolamento glacial me conta que essa solitude veio de uma dor. E é muito comum que seja assim. É muito comum que seja assim. Eu não sei em qual momento desse processo, que isso é um processo, né? Eu não sei em qual momento desse processo você está. Mas você pode ter certeza de que isso sempre é, né? Mas sabe assim, sempre é, só que quando a gente está dentro da situação a gente não enxerga. E é para isso que existem as pessoas que leem o processo e aí você consegue organizar na sua cabeça qual é o processo. Esse é o meu trabalho aqui, né? Então assim, essa decepção que te leva para o isolamento e que te obriga a olhar mais para dentro e que te obriga a buscar ferramentas e que te obriga a se conectar mais com o espiritual, a se conectar mais com outras ferramentas internas, a olhar para dentro e tudo mais. Isso é rota recalculando. Eu fiquei ouvindo aqui, sabe o GPS? Quando o GPS fala isso, né? Rota recalculando rota. Foi isso que eu ouvi aqui. É isso. Você estava lá vivendo a tua vida no automático, né? Tava lá vivendo a tua vida no automático, daqui a pouco vem uma rasteira da vida, né? Alguma coisa te decepciona, te entristece, você vive um luto, eu me veio luto aqui pra alguém. Luto, uma traição, um desgosto, um negócio, uma decepção, uma expectativa não atendida, não sei, são vários níveis, né, de dor, enfim, como se dor tivesse nível, né? Não tem, cada um vive da sua forma, né, a sua história. Mas é isso, cada um tem uma história, cada um tá lidando com isso aqui com uma escala pessoal, né, em relação a isso. Mas foi o suficiente, qual é o ponto, onde eu quero chegar? Foi o nível, a escala suficiente para te fazer olhar para dentro. Porque você precisava olhar para dentro, você precisava resgatar alguma parte de você que tinha ficado esquecida ou que você tinha se desconectado. E essa parte de você é uma parte extremamente importante do seu destino. De quem você veio ser no mundo. Sabe? E pode ser que você não esteja entendendo muito isso agora, e eu digo isso porque o Três de Espadas está bem no centro aqui. Mas eu tô aqui para te contar que um dia você vai agradecer por ter passado por essa decepção, sabe? De verdade. Porque isso aqui, quando você olha depois, né? Enfim, e o meu trabalho nasceu, né, de um processo parecido, assim. Depois você olha para aquilo e fala, meu Deus, assim, fez muito sentido isso ter acontecido, porque se não tivesse acontecido, eu não teria olhado para isso, eu não teria despertado nisso, sabe assim? Mensagem do futuro para você que tá bem aqui, tá? Um dia você vai agradecer por ter passado por essa dor aqui, tá?
Muito bem. Vamos continuar. Vou clarificar aqui. 4 de paus. 9 de paus. 'Aqui eu vejo assim, isso é bastante específico de novo, tá? Mas eu vejo um casamento difícil. Assim, 4 de paus e hierofante, né? Casamento, uma união, ou alguma coisa na família. Isso tá muito forte, tá? Dificuldades na família. Isso aqui pode ser o seu casamento, pode ser o casamento dos seus pais, pode ser a sua relação com o casamento, aqui pode ser, enfim, o que é estrutura familiar para você, tá? Aqui tá muito forte a coisa da estrutura familiar, tá? De alguma forma. Uma estrutura familiar desgastante, né? 9 de paus. Aqui tem um cansaço enorme, enorme, né? O 9 de paus é assim, tá vendo? Ele tá tirando força, não sabe nem da onde, né? Tá todo estrepadinho aqui, tadinho. Ó, todo enfaixadinho, enfim. É como se o meio, né, de alguma forma, sabe assim, o que eu sinto aqui é aquela coisa de você você sente que tá lutando sozinha, você chega em casa e não descansa, né? Sabe essa coisa? O lar, né? O lar é um lugar para onde a gente deveria voltar e se sentir em paz, né? Mas aqui não é isso que acontece. Não é 3 de espadas com 9 de paus. É assim, aqui, o que você considera estrutura de lar, né, de família na tua vida, é um lugar de desgaste. É um lugar de decepção, né, ou de tristeza em algum nível. Talvez você se sinta, olha isso, né, isolamento glacial aqui. Talvez você se sinta sozinho ou sozinha mesmo estando com pessoas ao seu redor, né? Você não se sente parte daquilo, né? Alguma coisa aqui se perdeu. Eu vou tirar mais carta aqui, mas eu já quero te dizer que o fato de você ser levada aqui a olhar para dentro tem muito a ver com você entender que você é seu próprio lar, tá? Não que você não vá buscar um lar, né? Ter um lar fora, enfim. Mas é que assim, o que é fora é reflexo do que tá dentro, certo? Isso gente. Isso é real, tá? E você só consegue essa harmonia, né, fora, se você primeiro consegue encontrar dentro de você, entendeu? Por isso a importância de você olhar para dentro e de você resgatar, por exemplo, os seus prazeres. Essa carta da Imperatriz aqui com a criatividade, quais são os seus prazeres? Como você se nutre? Como você se sente bem? Como você se sente bela? Você tá dando pra você primeiro o amor que você tá esperando dos outros? Porque assim, vai ficar esperando dos outros sem se dar, o caminho é um só, é esse aqui. É desgaste, é decepção, é um sentimento de não estar sendo reconhecida. Imperatriz com 3 de espadas pode ter muito a ver com isso, né? A coisa de não se sentir reconhecida, a coisa de, eu tô sobrecarregada, eu tô exausta. 9 de paus é a carta da exaustão, né?
Grupo 1, assim, eu não tô vendo aqui, por exemplo, separações. Não necessariamente, tá? Não vejo. O que eu tô vendo aqui é você criando a consciência de olhar para dentro, de resgatar os seus dons, os seus talentos, a sua beleza, a sua nutrição, o seu amor próprio. Você se recolocando em primeiro lugar aqui, se nutrindo para mudar uma condição que hoje está ruim. Não necessariamente isso aqui seja o fim de uma relação, alguma coisa, não. Às vezes, sabe assim, eu vou colocar uma coisa muito específica, mas o meu casamento está uma porcaria. O que é que eu faço para o meu casamento melhorar? Então, você vai cuidar de você. Aqui, assim, ou você cuida de você. Eu nem digo isso porque aqui nem tem nada assim do tipo, vai terminar, não vai. Mas assim, o caminho aqui para a solução do seu problema é você cuidar de você, é você olhar para você. É você se colocar em primeiro lugar, é sobre isso aqui. A Imperatriz saiu primeiro. É você primeiro. É você inteira em você. E é impressionante, mas assim, por experiência própria, tá? É impressionante o quanto tudo ao seu redor muda a partir disso. É impressionante. Inclusive, se quiser suporte nisso, pode me chamar, tá? Porque eu trabalho com isso, né? Também. Então, assim, é esse resgate do teu sagrado, né? O resgate do teu feminino, o resgate de quem para de ficar aqui, ó, sabe? Lutando, se acabando, se exaurindo, se decepcionando, sabe? É sair daqui, ó, sair daqui para assumir o seu feminino. E o feminino tem a ver com se conectar espiritualmente, se nutrir, nutrir beleza, nutrir criatividade, nutrir arte, nutrir tudo isso. E sabe o que? Magnetizar. Ao invés de ficar aqui se acabando no processo, nessa coisa de lutar, 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 lutar. Então, é reaprender a magnetizar. Isso é o encontro com o feminino. Tá? Então eu diria que, queridas e queridos, tá bem forte a energia feminina aqui, né? Mas, enfim. Talvez você seja um homem que precisa ouvir sobre isso, né? De repente você esteja passando por algum problema, e pode até ser, né? Pode ser, estou com problema no meu relacionamento. Então, né, dá um suporte para que né, sua parceira possa florescer. Tenha espaço para florescer. Né? Estimula isso, certo? É um trabalho dela, claro, né? Mas de repente faz sentido aqui para alguém. Tá, então assim, e é impressionante, né? Porque uma mulher que floresce, gente, o lar floresce junto, certo? Aí já tô tomando café. Bendito o lar de uma mulher que tá feliz. Tudo fica mais bonito, tudo fica mais leve, certo? Tudo fica mais florido, fica mais bonito, fica mais cuidado, mais amado. É isso, uma mulher que tá num espaço de florescimento é uma mulher que embeleza tudo ao redor dela. Ao contrário, quando a gente tá aqui falando de uma energia feminina frustrada, exausta, não sei o que, é isso aqui, né? É gelado, é briga, sabe, descontentamento, sabe, enfim, essas coisas, né? É uma TPM eterna, né? Nossa. Tá?
Então é isso. Aqui a gente tem uma coisa. Eu nem preciso tirar mais cartas, assim. Eu acho que a mensagem que tinha que ser dada foi dada, tá? Preste atenção. Em nenhum momento eu tô falando, porque agora falei esse momento, né? Tipo, o lar de uma mulher. O que acontece? Eu não tô aqui falando que você tem que fazer isso pelos outros, entende? Se você pensar que você tem que fazer isso pelos outros, não tá certo. Você tem que fazer por você. O que acontece é que tudo ao seu redor muda porque você mudou, mas você não tá fazendo porque, eu quero que o meu lar, não sei o que, seja florido, e eu quero ser o centro de paz e ficar segurando todo mundo nas costas para ser paz dos outros. Não, não é sobre isso, tá? Volta a mensagem, escuta de novo. É você se colocar como prioridade, é você se colocar como imperatriz. É você nutrir os seus dons, os seus talentos. É você relembrar o que você gosta de fazer, o que você gosta de criar. É você colocar o seu potencial criativo no mundo. É você se reconectar com a sua intuição, com a sua paz interior, com o seu lar interno, que se reflete na beleza e na paz do lar externo. É sobre isso. É um processo enorme, né? Mas enfim, essa leitura de tarô de 30 minutos te dá uma visão. E a partir dessa visão, você pode trabalhar isso. Inclusive, se quiser trabalhar isso comigo, me procura, tá? Nos links na descrição do vídeo. É isso, tá bom? Vamos lá. Vamos agora para os oráculos, tá? Eu vou tirar 3 oráculos aqui, tanto para vocês quanto para o grupo 2. A gente tem Anjos da Abundância, a gente tem o oráculozinho, que é um oráculozinho de amor, e a gente tem meu oráculo novo, que eu comprei essa semana, num momento desses, assim, de autonutrição. Eu comprei um oráculo dos anjos também, mas que fala sobre números e vem uma mensagem, assim. Vamos lá? Vamos começar com o oráculo da abundância. Se organize para o sucesso, né? Se a palavra organização te intimida, né? Assim, isso pode estar demonstrando que você não está muito conectada aí com o seu propósito, tá? Organize os seus pensamentos, o seu espaço de trabalho, sua casa, suas finanças. E aí eles falam, e aí a gente vai te ajudar isso vai te ajudar a clarear os seus próximos planos, né? Os seus próximos passos na vida. A gente está falando muito sobre se organizar internamente aqui, né? Arrumar a sua casa interna, tá? E o que me veio muito forte aqui é você praticar a escrita. Ter ali um diário mesmo, né? Sei lá, no seu computador, no seu bloco de notas, mas assim, você parar para você. Tá vindo. Você parar para você, olha, escrever diariamente sobre isso aqui. Sobre como você tá se sentindo. E sabe o que é legal aqui? Você conversar com Deus sobre isso. Eu tô me sentindo assim, assim, assado, aconteceu isso, isso, isso. E isso vai te ajudando a organizar a sua mente, organizar os seus sentimentos, tá? Ao mesmo tempo em que você tá criando uma conexão espiritual. E aí as coisas vão clareando para você, né? Porque dentro dessa energia aqui, pode ser sim que você esteja aí bastante confuso, confusa, né? E como é que você vai saber quais passos e quais atitudes tomar? Por exemplo, porque para alguém tem isso aqui, estou pensando em me separar. Então não é o momento de decidir coisas. Antes de tomar uma atitude, por exemplo, de separação, né, dentro do contexto que eu estou falando aqui, tá? Eu tomo sempre muito cuidado, gente, com leitura coletiva, porque, assim, por favor, sempre ouço com responsabilidade, tá? Dentro desse contexto, eu tô cansado, não sei o que, sabe, umas coisas assim, né? Que tem situações que não tem como, né? Mas não é disso que a gente tá falando aqui dentro das cartas, tá? Mas, assim, eu tô pensando em me separar. Então, você precisa se organizar internamente para ter certeza
se esse é o caminho, entendeu? Então, assim, o primeiro passo é olhar para dentro. É fazer um trabalho interno, né? E aqui, essa carta, né, da organização também fala sobre isso. Também, né? Mas para além disso, é uma carta que fala também sobre clareza de próximos passos. Então, na sua vida profissional, em qualquer outro setor da sua vida, além do setor familiar, que está muito forte na leitura de vocês, é organizar sim a sua mesa de trabalho, organizar sim a sua planilha financeira, organizar, sabe assim, organizar a sua vida. Vai te trazer mais clareza sobre o caminho para o seu sucesso. Porque o sucesso passa por isso também. Passa por esses momentos de estruturação, né? Inclusive, vale dizer que os ciclos lunares fazem muito, ajudam muito, né? Sei lá, lua crescente em touro foi essa semana, né? Aí tava eu me organizei essa semana. Eu tinha colocado na agenda, lua crescente em touro é o momento de olhar para. Eu tinha que, enfim, fazer umas questões com a minha planilha financeira, montar umas análises novas, olhar de uma outra forma, enfim, eu tinha deixado para fazer isso nessa lua. Deu muito certo, claro, né? Porque a lua ajuda muito nisso. Também, se quiser saber mais sobre isso, me procura. Mas é isso, né? É você organizar a vida como um todo, certo? Fazer planilha, sim. Ter agenda, sim. Ter rotina, sim. Senão fica tudo muito Senão isso aqui é muito mais fácil, gente. Se você não tem essa clareza, você fica exausto, porque você não sabe para onde você tá indo, né? Vamos lá. Esse oráculinho do amor. Ui! Ai, foram muitas, né? Ó, temos aqui chamas gêmeas com almas gêmeas e temos novos inícios aqui. Uma nova aventura te espera. Engraçado que saiu chama gêmea com alma gêmea, né? Eu tô toda travada pra falar desses negócios, gente. Sabe o que acontece? Eu vou confessar uma coisa pra vocês, assim. Vocês sabem que eu fazia leitura, não sei quem sabe, né? Mas por muito tempo eu fiz leituras de tarô aqui. E falava muito sobre amor, assim. E de fato, assim, eu sei que esse tipo de conteúdo teria mais alcance, tá? Como já teve mais alcance aqui no canal. Acontece que falar sobre certos assuntos, assim, por exemplo, chama gêmea e alma gêmea, tá? Atinge as pessoas de uma forma que, assim, que, sabe assim, que pode levar à ilusão, entende? Então, assim, isso é uma coisa que sempre me preocupa muito, né? Eu não tô aqui pra ser agente de ilusão na vida dos outros, né? Eu tô aqui pra ajudar no despertar de consciência, sabe? Meu propósito é outro, assim. Enfim. Aí, o que eu vou tirar daqui, tá? Da coisa das chamas gêmeas ou da alma gêmea. Vieram as duas ainda, né? Isso aqui são conexões que falam muito sobre o despertar espiritual, né? E passam primeiro por você estar inteiro em você. O que acontece? Numa conexão dessas de alma, quando você cresce, o outro cresce junto, né? Porque as coisas meio que vão acontecendo paralelamente, assim, como parte de um só. Então, assim, a melhor maneira de você encontrar a sua alma gêmea, sua chama gêmea, sei lá, né? Eu nem vou saber explicar tanto, assim, a diferença, enfim. Mas é que a melhor forma para você se sintonizar com isso aqui é você se sintonizar com você. Quanto mais elevada estiver a sua energia, mais próximo você consegue chegar esses relacionamentos mais elevados também, né? É claro, né? Tem umas coisas assim de alma gêmea que, enfim, são mais aprendizados. Enfim, não vou entrar em detalhes, até porque eu não sou realmente especialista nesse assunto. Mas,
De uma coisa eu tenho certeza. Para você manifestar isso aqui é uma ligação muito grande, né? Você tem que entender que você tem que se tornar, como você gostaria de viver um relacionamento? Então você nutre isso primeiro em você. Até para energeticamente atrair algo semelhante, entende? Então é esse trabalho, né? E é um trabalho que tem a ver com uma mudança mesmo, né? Porque olha, a gente tem aqui um novo início. É uma outra forma de se relacionar, é uma outra forma de ver as coisas, né? A partir de um despertar aqui, né? E a partir aqui de um trabalho de solitude, tá? Então, para alguém, existe uma coisa assim, eu estou em solitude nesse momento, estou fazendo todo esse trabalho relacionado ao meu próprio florescimento, ao meu amor próprio, a tudo isso, porque é essa energia aqui de imperatriz que sustenta esse novo início com uma conexão desse calibre, né? Tá? E pode ser, Hierofante com Roda da Fortuna, pode ser, né? Aqui agora eu peguei uma mensagem para quem de repente está em solitude, tá? Mas aí assim, né? Trabalha em você, tá? Muito bem, vamos lá. Eu tô apaixonada por esse oráculo novo. Esse aqui foi muito meu momento de nutrição essa semana. Eu falei, não quero ir lá não. Eu queria tanto achar um oráculo novo. Vamos ver. Só que assim, é muita carta, né, meu irmão? Aqui. Difícil de embaralhar. Vai a mensagem pro grupo 1. Olha isso! O 943 falando o quê? Se reenergize, tá? Quando você se reenergiza, olha só, tem uma coisa a ver com reorganização, né? Você manifesta uma nova vida, né? Um novo tempo na sua vida. Se for possível, tenha contato, né? Esteja mais perto da natureza. Mesmo que isso seja só assim, abrir a sua janela, né? Mas é isso, né? Você sinta o ar fresco em você, veja novos caminhos, né? Então, assim, comece a vislumbrar novos modos. Eu sinto muito assim, novos modos de vida. Olha isso, né? Tinha novos inícios aqui. Aqui também tem a coisa do novo início, de se reenergizar. Olhar novas possibilidades, olhar novos caminhos. Aqui tem muito uma coisa de uma nova forma de viver, né? É muito sobre isso, tá? E isso começa com você se reenergizando de novo, isso. De novo, tá? Então cuide de você, se nutra, tá? E aqui o número é 943, tá bom? Sejam felizes. Um beijo, até a próxima. Olá, para você que escolheu a opção número 2, aqui o Tarô dos Anjos. Eu me coloco aqui como um canal para receber uma mensagem para você. E que pelo menos em alguma parte ali ajude na sua jornada. E que esse campo seja somente luz. Tá feito. Gratidão. Bora? Vamos lá, vou começar com o arcano maior para saber em qual ponto da jornada do tarô o grupo 2 está. Dois enamorados, uma carta que fala sobre livre-arbítrio, tá? Uma carta que fala sobre escolhas e fala sobre escolhas feitas pelo coração, né? Dentro da jornada do tarô, eu vou deixar aqui um vídeo que eu falo sobre o louco, né? A jornada do louco, né? Que é a jornada do tarô. Os enamorados é o momento em que a gente sai ali do senso comum, né? Do que a gente aprendeu em termos de estrutura. Então, assim, a gente
dentro da nossa vida recebe vários ensinamentos, né, das instituições, seja essa instituição família, seja essa instituições de educação, instituições religiosas, enfim, a gente recebe uma série de ensinamentos, né, enfim, e aí chega uma hora em que a gente precisa ter o nosso caminho, né, para além de tudo que nos contaram, assim. Esse é o momento dos enamorados, né? Depois da carta dos enamorados, a gente tem a carta do carro, que é quando você toma as rédeas da sua vida e você assume a sua decisão e as consequências dela, né? Nesse processo que é o processo de individuação, tá? Eu falo mais sobre isso no vídeo que eu vou deixar aqui também. Eu botei aqui. No vídeo que eu falo sobre isso aqui, tá bom? Vamos lá, vamos entender então que escolha é essa que temos para o grupo 2 aqui. É bom, né, ouvir tarô nesse momento de escolha. Rei de espadas. Estão mesmo escolhendo, né? 2 de paus. Eremita com a roda Nossa, a roda da fortuna saiu no número 1 também. Não sei se tem conexão, assim, engraçado. É como se na leitura 1 a energia estivesse mais voltada para o feminino e na leitura 2 a energia estivesse mais voltada para o masculino, sabe? Interessante. Muito bem, meus amores. A gente então tem aqui um momento em que vocês têm que tomar uma decisão, vocês têm que escolher um caminho. Isso é sobre isso a leitura de vocês, tá? É uma escolha e é uma decisão que impacta o destino de vocês. Assim, isso aqui tem a ver assim com uma mudança de vida mesmo, tá? Roda da fortuna aqui E a roda da fortuna, eu tô sentindo muito mais, por exemplo, na 1, a gente tinha a roda da fortuna como uma energia muito de destino mesmo, assim, de reencontro com a alma e tudo mais. Aqui, essa roda da fortuna, eu sinto ela muito mais com vocês mudando o destino de vocês, entende? É por aí. O que eu percebo? Rei de espadas, né? O Rei de Espadas, ele é estratégico, tá? Ele não faz escolhas, assim, do nada, né? Não. Aqui, existe a escolha e existe em pesar todos os prós e contras, em montar um plano, uma estratégia, né? Assim, existe aqui uma conexão mesmo com a parte mais racional, né? Da situação, certo? Então, por exemplo, você monta cenários, sabe assim, você tem um projeto, você tem um plano, você tem uma decisão para tomar, você monta cenário pessimista, cenário realista, cenário otimista. Você dá uma calculada nos riscos, você, entendeu? Você vai ali você vai trabalhando, aqui tá muito forte, né? O equilíbrio entre mente e emoção, isso é importante. Enfim, você vai trabalhando os aspectos ali da coisa. Vejo vocês trabalhando bastante nisso, assim. Tanto é que, assim, eu não vejo vocês decidindo, tá? Apesar do Rei de Espadas ele ser decidido, mas eu percebo vocês muito no momento de análise, tá? Análise das possibilidades. Então, assim, 2 de paus, de novo a coisa da decisão. Aqui pode ter a ver com uma parceria, contratos, pode ser para alguém, porque tá aqui explícito nessa carta, né? Então, assim, se vai se associar ou não, se vai, sei lá, se vai crescer um negócio, se não vai. 2 de espadas, no tarot tradicional, é aquele homem com o mundo na mão, então se eu vou me mudar ou não, se eu vou para uma outra ocupação ou não, sabe assim, assim, é uma decisão de impacto,
tá? Você sabe que é uma decisão de impacto, você sabe que é uma decisão que impacta toda a sua história de vida, que impacta o seu destino, né? E eu percebo vocês tentando olhar para tudo que está envolvido nessa decisão antes de agir, né? Isso se confirma com o eremita, tá? Então, assim, eu percebo vocês com uma energia bastante analítica, bastante racional, porque vocês sabem que vocês têm uma decisão para tomar que impacta, que muda completamente a vida de vocês. Mas assim, é completamente, tá? Vamos ver então o que o tarô pode ajudar aqui, né, gente, nesse processo todo de decisão. Me parece assim. Não, deixa eu tirar as outras cartas. Peraí. Clarificar então para colaborar com o período de análise do grupo 2. 6 de ouros. 7 de espadas. As de espadas com 4 de ouros. Vocês estão claramente protegendo a estrutura. Engraçado, saiu sacerdotisa no fundo do deck. Não sei se essas leituras têm relação, não, tá? Em princípio, não vejo. Mas é que a sacerdotisa saiu antes, né? Não vejo relação, não, tá? Mas assim, vocês sentem aí, se vão querer ver as duas. Se tiver alguma relação, vocês me contem, tá? Que eu gosto de saber. Aqui, claramente, vocês estão preocupados, especialmente com questões de estrutura financeira muito forte, tá? Então, assim, 6 de ouros, aqui eu sinto muito mais sobre para alguém existe uma dúvida. Por exemplo, sobre investir em alguma coisa, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, eu vou aqui, pode ser para alguém, tá? Mas é porque assim, em leitura coletiva é complicado falar de coisa específica, né? Mas eu vou dar uma história. Eu vou me associar com tal pessoa e colocar dinheiro nisso. Existe uma dúvida sobre isso. Existe uma dúvida, por exemplo, será que eu posso investir nesse negócio com esta pessoa? Será que eu posso ser passada para trás dentro desse negócio? Será que eu vou ter prejuízos em relação a isso? Aqui existe uma preocupação bem grande relacionada à possibilidade de um prejuízo financeiro. A parte financeira está muito forte, tá? Será que esse caminho ele é um engano? E aí é isso. Existe uma preocupação muito grande com a parte financeira. Para alguém isso está relacionado a uma sociedade, de alguma forma. Um medo de ser passada para trás aqui, de alguma forma. E olha só, né, tá vendo? Aqui tem um apego, né? Tipo, existe aqui, assim, uma proteção de patrimônio, uma proteção de estrutura, tá? Vocês estão bastante apegados a isso. O que acontece? Eu quero saber... O que eu quero saber aqui? Eu quero saber... Porque olha só, tudo na nossa vida é o contexto, certo? Existem contextos em que, assim, proteção do que a gente construiu é fundamental mesmo, certo? Assim,
é justo que a gente proteja as nossas construções, né? Nosso patrimônio e tudo mais. O que eu não tô entendendo aqui ainda, e por isso eu vou tirar mais cartas para vocês, é que assim, se essa proteção, essa preocupação com essa proteção, ela está alinhada, que pode ser que esteja, ou se isso, na verdade, está te conectando com a escassez, porque pode ser também. Sabe essa coisa que às vezes você fica tão preocupada em proteger o que você tem hoje, que aí você não, com essa postura você não tá confiando que o universo tem mais pra você. Então calma aí. Vou pegar o osso pra vocês. Eu tô quase sem tarô aqui nesse momento. Então eu vou usar o tarô da número 1, que é o que eu tenho agora. Eu quero clarificar mais. Já me respondeu aqui, ó. Nossa, mas respondeu muito claramente. 10 de paus, repressão. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês estão presos numa zona de conforto, tá? Eu gostaria muito que vocês considerassem isso. Essa leitura aqui dentro da análise da coisa, dentro da análise dentro disso aqui que vocês estão fazendo agora, que é esse olhar para dentro. Não só olhar para dentro, né, mas também fala sobre conexão espiritual, tá? Com a roda da fortuna, né? E com a fonte ainda. Dentro desse contexto que vocês estão, em que vocês estão agora olhando para dentro, tentando avaliar as coisas, fazendo análises, planilhas e coisas assim que se remetem ao Rei de Espadas, no caso. Eu gostaria de dizer que o que você está chamando de prudência é medo mesmo, tá? É falta de confiança mesmo no universo, falta de confiança, falta de fé, uma necessidade de controle, tá? É meio isso. E assim, você não tá dando muito espaço. O que eu quero dizer com isso? Que aqui você não tá dando espaço para o universo trabalhar com você, entendeu? Então assim, aqui existe, o que acontece? Eu tô me conectando com quem está com a vida ótima, graças a Deus. Tá? Não tô conectando com gente que tá passando perrengue na vida, que tá sendo obrigado a se mexer, sabe? Aquela coisa, porque às vezes a gente se mexe porque a gente é obrigado mesmo, no caso, né? Aqui não. Aqui você tá ótimo, você tá ótimo. Você tá desfrutando das suas colheitas, né? 9 de copas, olha aqui. Tipo, gente, tô ótimo aqui, entendeu? Tomando meu drink na beira da piscina. Agora, essa carta aqui, no osso, né? Fala que esse homem tá aqui na beira da piscina, né, sei lá, na beira da onde, e aí aqui, tá vendo, tá rachando, e ele não tá vendo, né, porque ele tá aqui na zona de conforto dele. Não que tenha alguma coisa rachando, tá, mas é porque talvez você colocou tua segurança aí, ó, e aí também você não olha para as novas possibilidades, né, e você pode estar se sabotando, de novo, assim, pode ser que o universo tenha mais para você tenha mais para se desenvolver, né? Até porque esse desenvolvimento ele não é só financeiro, né? Quando você se desenvolve em outros caminhos, em novas coisas, você está se desenvolvendo enquanto pessoa, né? Enfim. Mas aqui talvez porque você está com a sua vida confortável, estruturada, financeiramente, especialmente, talvez você esteja ali, tá resolvido aqui, entendeu? Não vou olhar para mais nada. Aí você entra no automático, né? Tipo, tá tudo resolvido, tá tudo bem. Eu só preciso proteger meu patrimônio. Só que assim, na vida, existe um chamado para o crescimento, certo? E talvez você esteja dentro de uma lógica em que você não cresce, né? Assim, você tem que estar ali. Só mantendo as coisas que você já desenvolveu em você e no seu, e consequentemente no seu entorno, entende? Meio isso. Bom, então assim, aqui, tipo,
zero vontade de se mexer, né? É assim, nossa, tenho tudo aqui que eu preciso, tenho o suficiente, construí o que eu queria, é isso. Aí assim, né? Eu não quero abrir mão de nada do que eu construí, nada. E outra coisa, não quero que tomem nada de mim, né? Existe aqui um medo, o 4 de ouros saiu 2 vezes, tá? Que é uma carta de apego. É assim, para alguém existe muito medo mesmo de ser roubado, literalmente. Sofrer um golpe, ser passado para trás, tá muito forte isso aqui, tá? Por quê? 2 de paus, né? 2 de paus fala sobre parcerias, tá? E aqui nesse tarô ele fala especificamente sobre novas parcerias e contratos, né? Então, assim, sabe aquela coisa? Eu não vou mexer no que tá ganhando, no que tá certo, no que eu não vou me arriscar, confiando. Aqui não tá rolando confiança nenhuma, tá? Por medo mesmo de perder alguma coisa, tá? Aí olha só o que sai. Sai a fonte, as de paus. Tem um novo início aqui pra vocês. Quando sai a fonte, não que esse tarô tenha sido co-criado nessa linha de pensamento, tá? Mas assim, né, os símbolos são lidos por quem os interpreta, né? E depois do Theta Healing, eu olho para essa carta e não tem como, né, não me conectar com a fonte criadora de tudo que é, o As de Paus, a inspiração divina. As de Paus é a inspiração divina, né? É o uso da intuição, da ação, da inspiração, enfim. E aqui vem a carta da fonte, e eu remeto, óbvio, direto com a fonte criadora de tudo que vem do Theta Healing. Que é a fonte infinita, né? É abundante, é infinito. As possibilidades são infinitas. E só... Aí a gente tem 2 coisas aqui. Uma de você co-criando, né? Assim, porque se você ficar muito preso, muito presa no medo de perder, no medo de confiar, você acaba atraindo situações que falem com isso, tá? Porque é sobre isso. Isso é pura lei da atração. Se você ficar pensando, nem experimenta, mas se você quiser experimentar, vou me roubar, vai ser roubado. Assim, entendeu? Que você tá imprimindo isso no universo, tá? Então, de certa forma, você vai co-criando isso, né? Cuidado com seus pensamentos, tá? Outra coisa é que, assim, você não tá entendendo que o universo tem mais pra você. Tá preso aí na zona de conforto. O último vídeo do canal, o Ativação Lunar, que é o vídeo da semana que fala sobre manifestação, porque é ligado à lua crescente, é um vídeo que fala sobre a zona de conforto, né? Que explica o funcionamento neurológico da zona de conforto. Você que se identifica com o Rei de Espadas, pode ir lá dar uma olhada, acho que você vai adorar. Acho que você vai adorar ter uma explicação neurológica para a zona de conforto, sabe? O Rei de Espadas gostaria de ver esse tipo de vídeo. Vai lá ver, tá? É bom, pode ser interessante, tá? E aí lá eu falo sobre uma técnica que ajuda muito a sair da zona de conforto, que são as telas mentais, né? Por quê? Porque o seu cérebro, ele não sabe o que é real e o que não é real. Então, nesse processo de você se conectar com a fonte e conseguir visualizar cenários, outros cenários que não são cenários de apego, de medo e de desconfiança, você já começa a deixar o seu sistema nervoso mais relaxado e mais aberto para criar novas realidades, né? Porque aqui você não consegue criar novas realidades porque você tá preso numa coisa de eu vou manter a minha estrutura por medo de perder, por medo de ser enganado, por medo, não, por medo, medo, entendeu? E aí, olha só,
o perigo disso? Você acha que tá super bem, tá vendo? Você acha que tá com tudo sob o seu controle, mas é que tá rachando e você não tá vendo? Você tá preso numa segurança que não existe. Além disso, isso de ninguém vai pegar o que é meu, eu vou proteger o que é meu, não sei o que, não, o que é meu, o que é meu, o que é meu, é meu, meu. Olha aqui, essa mulher, ela tá virando um muro. E olha como ela tá cinza. E olha como ela tá triste. E olha como ela tá pesada. Tá vendo? E ela aqui segurando o pouco que ela tem. Vamos colocar que é pouco, né? Porque ela consegue segurar. Dava pra ser mais. Por que eu tô falando que dava pra ser mais? Ó, primeiro que eu quero provocar vocês. E depois... Que tá vendo aqui? São 4 moedas, né? Aí ele segura aqui um com a cabeça. Ou um com com as mãos. E 2 com o pé. Tipo, se é meu, ninguém pega. Só que, gente, depois do 4 de ouros... Do 4 de ouros chega no 10 de ouros. Então, assim, o 4 de ouros, ele tá aqui achando que isso aqui é tudo que ele tem. Só que ele pode ter muito mais. E o 10 de ouros é um legado, né? É quando a sua riqueza, ela alcança, assim, os outros, sabe? É aquela coisa da multiplicação dos recursos, né? Quando seus recursos servem a você e servem aos que estão ao seu redor, sabe? Enfim, é outra energia, né? É a energia de abundância, tá? E é interessante, né, pensar o seguinte, que aqui tem o 6 de ouros, tá? Que é a carta da generosidade. Então, quanto também você não tá aberto para que o universo seja mais generoso com você? Tá? É isso. Esse último vídeo pode ajudar bastante aqui. Tá bom? Vamos tirar os oráculos, que eu acho que eles já vão complementar bastante. Vou começar com Anjos da Abundância. Deixa eu ver aqui. Para quem é do grupo 2. Aqui manda você se exercitar. Nossa, muito bom, né? Porque você tá aqui, ó, fazendo neida. Pra alguém é muito isso, tá? Uma chave de manifestação mais rápida é você elevar a sua energia. E isso é mais fácil quando você se exercita fisicamente, tá? Escolha uma atividade divertida. Nossa, vai ser muito bom. Uma atividade divertida aqui, gente, porque vocês estão bastante engessados, né? Então, assim, para se conectar com essa energia da fonte, escolhe uma coisa bem legal para fazer. Então, assim, tô indo brincar. E aí você vai ver o quão rápido você movimentando o corpo, você movimenta a sua vida, tá? Basicamente isso. Então, assim, levanta, daí... Aí pra alguém, eu tô vendo uma imagem que é assim, né? Aquele sofá gostosão, né? Tipo assim, aí você tem, sei lá, aquela coisa assim, não sei como é a tua casa, como é o teu sofá, mas é aquela coisa, tipo, você sendo assim, confortável. Aí você tem a televisão lá do tamanho que você quer. Sabe assim, aí a temperatura da casa tá do jeito que você gosta. Sabe assim, você tem esse conforto na vida, né? Aí você fica lá, fica lá, fica lá. Aí não levanta nem pra fazer exercício físico, né? Aí você vai ficar aqui, assim, né? Desse jeito. Então, aí você se conecta, e aqui tem uma coisa com a natureza também, né? Assim, não tá escrito isso aqui, tá? Sobre natureza, mas já porque, tá vendo? Ela tá num jardim, né? E tudo mais. Então, assim, experimenta, né? Experimenta movimentar o corpo para movimentar a vida. Para alguém aqui tem uma coisa assim de fazer tudo todo dia igual,
né? Então tem aquela rotina rígida, né? E você não tá aceitando muita novidade na sua vida. Só que assim, a vida tá querendo te trazer coisas novas, né? Possibilidades novas, aprendizados novos, pessoas novas, negócios novos, enfim. A vida tá querendo que você se arrisque mais nela, tá? Não vou nem falar a palavra risco, porque certamente aqui a palavra risco mexe com o sistema nervoso. Aqui vamos pro oráculo romântico aqui. Eu não esqueci o nome, oráculo do amor, né? Vamos ver o que tem. Espere, né? Aqui, assim, aqui não é pra fazer nada. No caso, no amor, pra vida amorosa, aqui tu não tá falando pra você se mexer, não. Tá? Aqui tá falando mesmo pra você esperar, né? Eu acho que aqui no número 2, eu não senti muito uma coisa do... eu senti muito forte a questão material. É como se vocês precisassem olhar agora para a parte material da vida de vocês e o quanto vocês podem estar presos e engessados em alguma coisa, né? Então, assim, não é muito mesmo o momento de você olhar para a vida amorosa. Inclusive, eu me arrisco a dizer aqui que com esse grau de desconfiança, realmente é melhor esperar, né? Vocês percebem que quando vocês cuidam disso aqui, vocês estão cuidando também da forma como vocês se relacionam emocionalmente, tá? Né? Porque aqui existe uma crise de confiança aqui nos outros, né? Então, assim, realmente não deve ser o melhor momento, né, para você cuidar assim da parte amorosa. É muito mais. Você percebe que por meio de todo esse trabalho que tá ligado à sua vida material, você também tá cuidando da forma como você se relaciona, né? Então, assim, agora não é o momento de fazer nada na vida amorosa, tá? E vamos fechar aqui com esse oraculinho novo meu. Que são mensagens dos anjos. Olha, carta pra caramba, né? Minha mão, carta direita. Que vem, tipo, sabe, eu achei esse oráculo, eu tenho mania de ficar vendo horas, que é mensagem, assim, lá, 15:15, aí eu vou lá. Mensagem do anjo 15:15. Aí eu achei esse oráculo, que é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou sentir vontade de mostrar. Aí eu achei esse oráculo aqui, que fala justamente sobre mensagens espirituais dos anjos a partir dos números, sabe? Vamos ver qual é a mensagem de vocês. Cinco, 64. Calma aí, paciência comigo. Você precisa se afastar de coisas que não fazem você se sentir bem, tá? Os anjos estão validando que essa situação ou relação tá te trazendo, tá te trazendo dor e um ciclo repetitivo que você precisa romper. Os anjos estão dizendo, né, que, enfim, você precisa refletir sobre quem você quer ter do seu lado. E olha só que interessante, né? Aqui tava para você esperar. Tem um momento de pausa. E olha que coisa. Tem um momento de pausa e faça alongamentos agora. Olha só isso, falando para movimentar o corpo, né? Entendendo, se conectando com a energia que não te serve mais, né? Sabe o que tem aqui? Aqui tem a coisa de você se afastar do drama, né? Se afastar de pessoas e situações que fazem você se sentir mal. E o que acontece aqui? Olha que interessante. É para você sentir isso no seu corpo. No seu corpo. Sabe assim? Confie no seu corpo. Em como você sente no corpo. Como você tá em relação a uma situação. Outra coisa, eu ia falar a palavra, um grande insight aqui.
Nossa, mais um grande insight aqui, hein? Pega essa e vê se isso fala com você. O quanto essa necessidade de segurança material aqui é um reflexo da sua insegurança nas suas relações. No sentido de, preste atenção, às vezes você ou está lidando, né, com pessoas, situações que te deixam bastante inseguro ou insegura, ou você teve uma história de vida, né, em que não existia essa segurança emocional e você compensa a sua segurança emocional buscando segurança material. Entende? Por isso que a estrutura tem esse peso enorme para você. Porque você alocou a sua segurança na matéria, na estrutura. Tá? Enfim, agora é o momento de você perceber, porque assim, se você... Isso aqui, gente, isso aqui é um trabalho enorme, né? É um trabalho enorme, de novo. Eu falei isso na 1 também, assim, 30 minutos de tarô pode te abrir alguns insights, alguns caminhos do tipo, nossa, eu preciso trabalhar isso em mim. E aí, se quiser suporte, claro, me procura, tá? Os contatos estão na descrição. Mas assim, onde você se sente de fato seguro, tá vendo? Você cria uma segurança que não tá interna, tá? E aqui, muito importante você voltar a se conectar com o seu corpo físico, porque ele te dá respostas sobre ambientes e pessoas que são de fato que trazem. Tem um vídeo aqui sobre isso, que eu vou botar aqui embaixo, espaços seguros nas relações. Aqui a gente pode estar muito falando mesmo, né, sobre a relação com o outro, aqui com os namorados. Muito bem. Conclusão da história, você está tomando alguma decisão aí, e é interessante que você considere dentro dessa decisão e a forma que você está tomando essa decisão. Eremita aqui, né, meus amores? É um mergulhão ainda, caverna aqui, né? Tudo isso aqui que eu falei, tudo aquilo que fez sentido, é interessante você entender. O quanto isso está aí mexendo com a sua forma de tomar decisões na sua vida. Uau! Nossa, eu tive um mega insight aqui. Muito bem. Um beijo pra vocês, sejam felizes, tá? Querendo algum suporte, alguma ajuda, alguma coisa, os meus contatos estão aqui na descrição. Espero que essa leitura tenha ajudado de alguma forma. Um beijo, até a próxima.